Meus irmãos, mais uma vez, minha boa noite a todos, né? A você que está nos visitando, seja bem-vindo, que você possa se sentir bem recebido por todos nós, aqui nessa casa que não é nossa, é a casa do nosso Deus, a casa do nosso Pai. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 14. João, capítulo 14. Nós avançaremos hoje mais um pouquinho nessa série de mensagens tão maravilhosa. Hoje entrando no capítulo 14, irmãos. O que nós veremos hoje é um longo discurso de Jesus. Não veremos todo ele, não se assuste. Mas do capítulo 14 até o capítulo 17, o que nós temos é um longo discurso de Jesus, aonde ele busca fortalecer os seus discípulos. Esse discurso de Jesus, ele culmina lá com a sua oração no capítulo 18, intercedendo pelos discípulos, não apenas por aqueles, mas por todos os discípulos de Cristo, que creram, estão crendo e ainda virão a crer. Mas a pergunta para a nossa introdução é essa: como poderiam os discípulos permanecer firmes, valentes e corajosos? Como poderiam os discípulos permanecerem firmes sem serem esmagados por todo tipo de aflição, angústia que eles estavam experimentando e ainda iriam experimentar? O contexto do capítulo 14 é próximo à crucificação. Jesus sabe que está chegando a sua hora, sabe que em pouco tempo, em algumas horas, irmãos, Jesus seria preso, seria levado, seria crucificado, morto e sepultado. Como ficaria a fé, então, dos seus discípulos? Como ficaria a fé dos seus discípulos? Como fortalecer, então, os seus discípulos? O que nós iremos ver a partir de hoje é esse longo discurso de Jesus, onde ele busca fortalecê-los. E o tema da nossa mensagem hoje é esse: o testemunho das consolações. Hoje veremos algumas, não veremos todas. Temos muitas, pela graça de Deus. Mas eu quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Quem ainda não abriu, capítulo 14, faremos a leitura a partir do verso de número 1. Diz assim: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor para nós. Eu quero te convidar mais uma vez a orar juntamente comigo. Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui suplicantes, ó Deus, para que a sua graça e a sua misericórdia venha sobre nós. Queremos ouvir, ó Deus, a tua voz, a tua voz. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, e os nossos olhos. Tira de nós, ó Deus, toda a surdez e também toda a cegueira. Que o nosso coração, ó Deus, seja quebrantado pela sua palavra. Ó Deus, que possamos encontrar conforto nas palavras que não são do pecador, são suas. Assim oramos, ó Deus, age em nosso meio, fortalece a sua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bem, se tem uma coisa que as Escrituras mostram para nós, é que a vida do cristão, ela não é imune a desafios. Não estamos imunes a adversidades. Eu sei que a gente vive numa realidade onde muitas igrejas e muitos pregadores falam de um evangelho triunfalista, onde aquele que aceita Jesus não passa por dificuldade, não passa por problemas, pelo contrário,
vai de vento em popa, prosperando, sem que nenhum mal lhe aconteça. Sabemos que não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse, e foi muito claro, no mundo tereis aflições. Mas Jesus não disse apenas isso. Ele disse também, tem de bom ânimo. O que nós vemos aqui no nosso texto é uma amostra de Jesus falando ainda sobre esse tema, sobre ter bom ânimo, sobre suportar as adversidades e passar por elas triunfantemente. Mas o que isso significa? Significa, irmãos, não perecer. Significa não perder a fé. Significa permanecer firme, apesar de toda e qualquer circunstância. O capítulo 14, irmãos, ele se desenvolve nesse contexto. Nós sabemos que, mais uma vez, estamos perto de um momento crucial na vida dos discípulos. Eles conviveram com Jesus durante um bom tempo, viram Jesus ensinando coisas maravilhosas, viram Jesus realizando milagres maravilhosos. Mas vejam só o que aconteceu no capítulo anterior. Os discípulos acabaram de descobrir, no nosso meio há um traidor. No meio dos 12, havia alguém que iria trair Jesus. Vocês conseguem imaginar como isso deve ter impactado os discípulos? Homens que caminhavam dia após dia com ele descobriram que no meio deles havia alguém que iria trair Jesus. E não apenas um, mas havia outro que Jesus disse que iria negar Jesus. Não apenas uma vez, mas 3 vezes. E como se essas notícias não fossem suficientes, Jesus ainda diz que ele os deixaria. E ele diz mais, ele diz isso 2 vezes ao longo do capítulo 13, ele diz, olha, o que eu disse para os judeus, agora eu digo para vocês, eu vou deixá-los, e vocês não poderão ir para onde eu estou indo. Vocês não poderão me seguir para onde eu vou. Pelo menos não nesse momento. Imagine então como os discípulos ficaram ao ouvir que depois de tantos anos caminhando com o Mestre, não mais estariam com ele. Eles estavam aflitos, estavam com seu coração perturbado. E a questão é, quem de nós não ficaria? Jesus não estaria mais com eles. Quem os guiaria? Quem os fortaleceria? Quem realizaria os milagres? Quem faria as pregações, como nós vimos no Sermão do Monte? Que pregação maravilhosa. O fato é que os discípulos estavam aflitos e tinham razão para isso. E eles sequer sabiam as coisas que ainda viriam a acontecer. E o ponto é, irmãos, que Jesus sabia. E o texto começa mostrando isso. A primeira declaração de Jesus para os seus discípulos dentro dessa realidade tão dramática é essa. Ele chama os seus discípulos como um bom pastor. Ele chama os seus discípulos para perto e diz, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Essa, irmãos, é a primeira consolação que eu gostaria de falar para vocês na noite de hoje. Para os corações perturbados, o remédio é a fé no bom pastor. E eu queria explorar isso um pouquinho com vocês. Leiam mais uma vez o versículo 1. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. A primeira coisa que eu gostaria de destacar sobre essas palavras de Jesus é que Jesus não está aqui fazendo um tipo de torcida, né? Não é um desejo sem fundamento. Às vezes a gente quer dar uma palavra de ânimo para alguém e a gente diz isso. Olha, vai ficar tudo bem. Não fica assim, persevera, vai ficar tudo bem. Mas às vezes, não temos a garantia, não temos um fundamento para dizer isso. Mas ainda assim queremos dar uma palavra de ânimo. Mas vejam que não é isso que Jesus faz. Jesus não está simplesmente esboçando um desejo de que as coisas porventura venham a dar certo. Não é isso que ele faz.
Pelo contrário, o que Jesus faz aqui é falar para eles: não se turbe o vosso coração. Mas ele oferece logo em seguida um fundamento sólido, um fundamento onde eles poderiam sim firmar os seus pés e não escorregar. Algo em que eles poderiam se agarrar com todas as forças. Um firme fundamento, um escudo poderoso. A fé em Deus e em Jesus Cristo. Vejam que ele não está dando uma palavra de ânimo, ele não está expressando um desejo vazio, não fala sequer em mudar as circunstâncias. Nós poderíamos pensar que Jesus, se alguma coisa de ruim vai acontecer, ele vai mudar o curso da história para que isso não nos aconteça. Mas não é isso que Jesus fala aqui. Jesus não fala em mudar as circunstâncias, ele fala em mudar a disposição do nosso coração, ou do seu coração. Nem sempre as circunstâncias serão favoráveis. Mas não se turbe o seu coração. Creia em Deus. Creia em Jesus Cristo. As palavras de Jesus aqui, mais uma vez, não são no sentido de que eles ainda viriam a se perturbar. Eles já estavam perturbados. Mas é no sentido de parem. Parem de se perturbar, não se perturbem mais. E tirando o foco das circunstâncias, irmãos, Jesus transfere o foco para aquilo que deve ser também o nosso foco hoje. A fé em Deus e a fé em Jesus Cristo. Eu queria falar um pouco então sobre o que significa isso. Crer em Deus, crer em Jesus Cristo. E eu não queria fazer isso dando uma definição para vocês do que é fé. Mas eu queria fazer isso lembrando a vocês quem Deus é. Quem Deus é e o que Ele tem feito. Então, nesse subtópico, eu digo assim: olhem para Deus. Olhem para Deus, Pai e Criador dos céus e da terra. Olhem para o seu poder. Olhem para a sua majestade. Ele criou tudo que existe, criou os céus e terra, criou os céus e tudo que neles há, criou a terra e tudo que neles há. E criou tudo por meio do poder da sua palavra. Olhem para esse poder. Quanto poder! Ele criou o mar, criou a porção seca, criou o mar, estabeleceu um limite para a porção seca, estabeleceu um limite para o mar, dizendo: até aqui você vem e daqui você não passa. E o mar lhe obedece. As coisas estão, cada uma delas, no seu devido lugar, e tudo funciona. Por fim, ele criou o homem, e criou o homem do pó. Esse é o nosso Deus. Criador de todas as coisas, e não apenas o Criador de todas as coisas, mas aquele que sustenta todas as coisas. Será que não podemos confiar nele? Será que não podemos crer em um Deus tão poderoso assim? O seu Deus não é o sol, o seu Deus não é a lua, não é o mar, mas o Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, o mar, e todas as coisas que não existiram. Ele criou, Ele sustenta. Não vai te sustentar? Não é digno da sua confiança? Certamente é, irmãos. Certamente é. Então, o meu apelo, em primeiro lugar, é esse. Olhe para Deus. Mas, em segundo lugar, olhe para Jesus Cristo. Por quê? Porque foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. As coisas que não existiram vieram a existir por meio dele. Ele é o verbo de Deus. Deus disse: haja. E as coisas vieram a existir por meio deste verbo que é Jesus Cristo. Por meio deles, as coisas invisíveis vieram à existência. Ele também domina sobre ventos e mares. Ele diz: aquieta-te. E o vento se emudece, o mar deixa de balançar. Todas as tempestades cessam quando esse mestre se levanta e diz: basta. Todas as tempestades cessam quando ele diz: basta.
Os demônios fogem de sua presença. Os enfermos são curados. Alguém um dia perguntou: será que devemos esperar outro? E a resposta de Jesus qual foi, irmãos? Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Não são essas, irmãos, as obras de Deus? Vejam, além disso, a sua sabedoria. Vejam como é belo e perfeito os seus ensinamentos no Sermão do Monte. Sim, perfeita é a lei de Deus, boa é a lei de Deus, e bons também são os ensinamentos de Jesus. Não são também as palavras de Deus? Tudo isso, irmãos, é para nos fazer entender o que Jesus está dizendo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Podemos olhar para Deus porque Ele é todo-poderoso. Podemos olhar para Jesus porque Ele também é todo-poderoso. Deus é onisciente, Cristo também é. Há grande sabedoria, toda sabedoria em Deus Pai, nosso Deus. Mas essa mesma sabedoria está em Cristo. A plenitude da divindade está em Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, de forma que eu e você podemos olhar para Ele e confiar plenamente nele. Pois, dizendo de outra forma, Jesus Cristo é Deus, o Pai e o Filho, pessoas distintas, mas uma mesma essência. Bem, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, eu faço um convite. Venha na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando um pouquinho sobre isso, teologia sistemática. Ali nós iremos aprofundar. Mas eu digo agora para vocês isso, e isso basta. Jesus é a encarnação de Deus. É plenamente Deus. Pleno homem, pleno Deus. Digno de toda a nossa confiança. E Ele mostrou isso ao longo de toda a sua vida. As obras dele são as mesmas obras do Pai. As palavras dele são as palavras do Pai. De forma que eu e você podemos confiar nele. Amém? É por isso que Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Não se turbe o vosso coração. A pergunta, antes da gente avançar, é: como isso ajuda a gente? Como crer em Deus, simplesmente crer em Deus, pode te ajudar? Como crer em Jesus e simplesmente crer em Jesus pode te ajudar? Como eu disse antes, eu não estou querendo trazer definições. Eu quero hoje que você entenda, apesar de não termos definições aqui. E a única resposta que eu quero deixar clara é que Deus se importa. Deus se importa. Ao longo de toda a Escritura, o que fica claro é que Deus ele não apenas criou todas as coisas, Ele não apenas criou um homem, mas Ele se importa. E isso fica muito claro. Vejam que Deus não deixou a humanidade desamparada quando Adão e Eva se rebelaram contra Ele. Deus disse: se comeres, certamente morrerás. Os homens comeram e a história poderia ter tido seu fim ali. Mas Deus não fez assim, não deixou a humanidade desamparada. Pelo contrário, Ele deu ali mesmo a sentença de juízo, mas uma promessa de esperança. Vejam que Ele também não abandonou os patriarcas, apesar de que eles não eram perfeitos, apesar de todos os problemas que eles tiveram. Deus, em nenhum momento, os abandonou. Pelo contrário, apesar deles, Deus fez uma aliança com cada um deles e foi fiel a essa aliança. E não apenas com os patriarcas, mas com as suas famílias. O que dizer de Sara, a estéril? O que dizer de Agar, que foi abandonada com filho? Também não ficaram desamparadas. A estéril deu à luz, e a desamparada pôde olhar para o céu e dizer: Ele me vê, Ele me vê. Tu és o Deus que me vê.
Essa é a preciosa declaração de Agar, quando ela está sozinha, abandonada. Tu és o Deus que me vê. O que dizer do cuidado de Deus com os hebreus no Egito? Eram escravos, não tinham importância alguma para os povos, mas vejam que Deus também não os abandonou lá. Pelo contrário, Deus os libertou, e não apenas os libertou, Deus os guiou até uma terra prometida, da qual eles não eram dignos. E não apenas os guiou, mas como proveu tudo o que eles precisavam ao longo da caminhada. Havia uma coluna de fogo para os aquecer e guiar. Havia uma nuvem de dia para os proteger. Não lhes faltou alimento. Seus pés, suas sandálias não se desgastaram. Deus se preocupou em prover tudo para eles, ainda que eles estivessem no meio do deserto. Nada lhes faltou. Ainda assim foram ingratos, infiéis. Mas vejam só, Deus permaneceu fiel, os guiou até a terra prometida. Eles entraram na terra. Reinos vieram, reinos caíram, reis bons, reis maus. Mas ele permaneceu fiel. Deus se importa. Mas a grande demonstração do quanto ele se importa é encontrada no próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ele se importa tanto, que diz a Escritura, que ele entregou o seu único filho por homens, por mulheres que o rejeitaram. Quando a Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é disso que ele está falando. Tal maneira que sim, ele entregou o seu filho, o seu único filho, por homens que não mereciam, por homens que não queriam, que o rejeitaram, que se rebelaram contra ele. Mas vejam só, quão grande é esse amor. Ele entregou Jesus por pecadores. Ele entregou Jesus por homens e mulheres que ainda eram inimigos, que ainda não queriam um relacionamento com ele. Ele ainda assim entregou o seu filho por nós. Vejam quanto Deus se importa. Mas e Jesus? Será que Jesus se importa? Não foi ele quem tocou em leprosos quando ninguém mais queria tocar? Não foi ele que curou leprosos quando ninguém mais tinha poder para fazer isso? Não foi ele que se compadeceu de uma multidão que estava faminta? Nós vimos isso aqui. A multidão estava faminta, os discípulos queriam mandá-los para longe, mas Jesus disse não, e ele proveu o alimento. Também não foi ele que chorou com a morte de um amigo? Também não foi ele que ressuscitou esse mesmo amigo? Não foi ele que, sendo Deus, assumiu a forma de servo e se entregou em nosso lugar? Então eu pergunto mais uma vez, será que Cristo não se importa? Se importa, irmãos. Se importa. Então quando Jesus vira para os seus discípulos e diz, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em mim, temos motivos de sobra para isso. Basta olharmos para as Escrituras e veremos quantos testemunhos temos a respeito da grandeza de Deus, o seu poder e o seu imenso amor por nós. Da mesma forma que podemos olhar para Jesus Cristo e dizer, meu Deus, eu não merecia isso tudo, mas obrigado, porque o Senhor não me deixou em tanta miséria, mas o Senhor veio e me resgatou. Apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas. Então, irmãos, diante de todas as dores e aflições que possamos enfrentar, vejam essa preciosa consolação. Creiam em Deus, creiam também em Jesus Cristo. Ele se importa. E é por isso que toda vez que um discípulo grita aflito, Senhor, não te importa que morramos? Então o mestre se levanta e diz, homens de pouca fé, creiam em Deus, creiam em mim, não se turbe o vosso coração.
O Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa, um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então o salmista termina dizendo: sei que bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vejam, mais uma vez, existem os vales, existem também as pastagens verdejantes. Existem os desertos, mas existem também os rios de onde foi rios de água viva. Vejam que o texto não elimina a possibilidade de haver inimigos, mas o texto diz que ele prepara um banquete diante destes inimigos. Vejam que as adversidades elas estão presentes nos salmos, mas qual é o problema? Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque ele está conosco. E veja o texto, ele é o nosso bom pastor. Um pastor que cuida, que guia, que provê para cada uma de suas ovelhas. Não estamos falando que não existem os lobos, mas existe o bom pastor. E ele protege cada uma das suas ovelhas. Ele provê alimento para cada uma de suas ovelhas. Ele disciplina cada uma de suas ovelhas. De forma que ele é, sim, o nosso bom pastor. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O que eu espero nessa primeira parte é que você consiga dizer isso também. Que você possa olhar para Deus quando o mundo olha para você e diz: aonde está o seu Deus? E você possa dizer: o meu Deus está nos céus. Ele criou os céus e a terra. Ele se importa comigo. Ele deu o seu único filho para me salvar. Ele veio em carne, habitou entre nós, no meio de pecadores para me salvar. Ainda que as circunstâncias não mudem, permanecerei crendo em Deus, crendo em Jesus Cristo. E meu coração não há de se perturbar. Jesus continua. E ele fala então da sua segunda consolação. Versículo 1, mais uma vez. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A segunda consolação, irmãos, é esta. Jesus, aqui no versículo 2, ele começa a falar de um outro lugar que não é o lugar onde os discípulos estão. Ele começa a falar de uma casa, a casa de Deus Pai. E ele diz que vai para esse lugar. E depois ele vai voltar e vai levar os discípulos para lá. A primeira coisa que a gente precisa entender quando Jesus fala de um outro lugar e chama esse lugar de casa, casa do Pai, é que nós não estamos lá. Não estamos na casa do Pai. Não estamos nos céus, estamos na terra. E o grande problema quando nos deparamos com as aflições da vida é, em primeiro lugar, porque confundimos as coisas, confundimos onde estamos. Nos esquecemos muitas das vezes que nessa terra somos peregrinos.
Estamos caminhando em direção à terra, mas ainda não chegamos lá. E ainda não entramos lá. E por que não entramos lá? E ainda caminhamos em meio a desertos. Ainda caminhamos em vales, ainda atravessamos mares, assim como o povo de Israel precisou atravessar. Ainda não estamos lá. Precisamos nos lembrar disso. Somos peregrinos. Peregrinos é o que nós somos. Mas vejam, não somos peregrinos desamparados. Não somos peregrinos que vagam sem uma direção. Sabemos onde estamos, sim, mas também sabemos para onde queremos ir. E veja o que diz o texto. Para os peregrinos aflitos existe também um consolo. É saber que existe uma casa que os aguarda, a casa do Pai. Ele diz no versículo 2, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Para quem são esses aposentos, irmãos? Para quem são esses aposentos? Se não para aqueles que são chamados de filhos de Deus. Vejam que Jesus é o Filho, o primogênito. Mas vejam também que por meio da fé em Cristo Jesus, todos aqueles que creram foram feitos filhos de Deus. E essas casas, essas moradas estão preparadas para nós. Não ficarão vazias, mas estão preparadas para cada um dos filhos de Deus. Não faltará lugar, há muitas moradas. Vejam que consolo poderoso Jesus começa a nos dar. Sim, aqui vocês são peregrinos e passam por coisas próprias de peregrinos, mas vejam só, na casa do Pai, meu Pai, há muitas moradas. E ele continua dizendo, se não fosse assim, eu teria dito. Ou seja, Jesus está dando essa garantia. Existem sim muitas moradas. Então ele diz, vou preparar lugar para vocês. Mas vejam que Jesus não simplesmente quer estar no céu. Mas ele diz no versículo 3, quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que consolo maravilhoso, irmãos. Saber que existe um lugar que está sendo preparado para você. Para você. Aonde você não será mais um peregrino. Aonde não haverá mais choro. Aonde não haverá mais tristeza. Nem dor. Nem pecado. Um lugar preparado especificamente para você. Uma vez que você creu em Jesus Cristo, foi feito Filho de Deus, esse lugar é seu. Não há quem possa impedir de você estar lá. É uma morada que Jesus está preparando para os seus discípulos. Esta é a segunda consolação. Saber que, embora peregrinos neste mundo, há no céu um lugar preparado para os filhos de Deus. Vejam que o verbo aqui no grego, quando Jesus fala, e os levarei, algumas versões trazem, e eu os receberei, a ideia aqui é realmente essa. É que Jesus estará lá para nos receber e nos dar boas-vindas. Boas-vindas. É nesse sentido que traz o original. Ele vai preparar lugar, ele voltará para nos buscar e ele vai nos receber lá, como filhos, como irmãos. Amém? Esta é a segunda consolação. Mas há um problema aqui. Há um problema. Um grande problema. Porque não basta saber que existe um lugar maravilhoso, se você não sabe como chegar lá. Não basta saber que o céu é um lugar onde Deus está, onde Jesus está, onde não há pecado, onde não há dor, mas você não sabe como chegar lá. Aliás, não apenas não sabe, não pode. Porque o que a Escritura mostra para a gente, ao longo de toda ela, é que o nosso Deus é um Deus santo.
Na verdade, a Escritura diz que ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E o problema é que os homens não são santos como ele é. Quem poderia então entrar em sua presença? Quem seria digno para entrar e andar em sua presença? Uma vez que ele é santo e nós somos pecadores. Uma vez que ele é santo e os nossos caminhos são maus. A inclinação do nosso coração é má. É isso que diz a Escritura. Que toda a inclinação dos pensamentos dos homens são, desde a sua meninice, totalmente inclinados para o mal. Então, como assim iremos para o céu? Não há boa obra que você possa fazer que seja suficiente para isso. Não há caridade suficiente que você possa fazer que te torne digno disso. Não há nada de bom que você possa fazer, nenhuma justiça, nenhuma boa ação, que possa tornar você digno, merecedor de ir morar no céu. Não há. Deus deu uma lei perfeita, uma lei boa. O problema é que nós não conseguimos cumpri-la. Nós não conseguimos obedecê-la como ele exige. E ele, sendo um juiz justo, exige que a sua lei seja plenamente obedecida. Então, como assim você olha para algumas coisas boas que você faz e acha que pode, que é digno? Acha que tem condições, que é bom o suficiente? Você olha para quem está do lado, os assassinos, as prostitutas e todo o tipo de perversidão que a gente encontra nesse mundo, mas se acha melhor? Somente porque se compara com alguém igual a você. Agora olhe para ele, olhe para a sua santidade, olhe para a sua majestade. Não há quem possa ficar de pé. Todo joelho se dobra diante dele, porque ele é santo, santo e santo. Então, olhar para o lado, para quem está pior, não é o caminho. Olhe para Deus, e você dirá como todos os outros homens de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, não sou digno. Mas vejam só o problema. Queremos todos estar lá. Mas aonde é este lugar? Como eu faço para chegar lá? O que eu preciso fazer para chegar lá? Qual é o caminho? E vejam o que Jesus diz no versículo 4. Jesus diz: vocês conhecem o caminho. Vocês conhecem o caminho. É isso que Jesus diz. Só que vejam só, todos nós, com o nosso coração titubeante, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, fazemos coro com Tomé e dizemos: Senhor, não sabemos como chegar lá, não sabemos o caminho. E então Jesus olha nos nossos olhos, nos olhos dos seus discípulos e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí a gente entende porque ele diz: vocês conhecem o caminho. E de fato, o caminho estava sempre diante deles. Jesus Cristo é o caminho, o único caminho. Eu não quero deixar você triste, eu não vou aprofundar isso hoje, somente semana que vem. Mas desde já, isso precisa ficar claro para você. Não há outro. Há apenas um caminho, uma porta, uma escada que pode conduzir os homens a Deus. Um único mediador. E o seu nome é Jesus Cristo. Vejam só, quando ele diz: estou indo preparar-vos lugar. A pergunta é: como ele faz isso? Como ele preparou o lugar? E a resposta, irmãos, é a cruz. Foi ali que Jesus inaugurou esse vivo e novo caminho. Foi se entregando na cruz por homens e mulheres que não mereciam, pecadores de todas as gerações. Foi assim que ele abriu o caminho, sendo fiel a Deus, cumprindo cada uma das suas leis, cada um dos seus mandamentos, sendo justo, verdadeiramente justo, santo como Deus é.
De forma que quando ele se entregou ao Pai, morreu numa cruz, mas Deus olhou para ele como sacrifício perfeito, aceitou esse sacrifício perfeito, e por isso Deus o ressuscitou. A prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus é a sua ressurreição. Porque ele ressuscitou, sabemos que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Então sabemos que um dia ressuscitaremos com ele. Porque, irmãos, ele abriu esse caminho. O mar estava fechado diante de nós, mas Jesus abriu o caminho. Mas vejam só, não há outro. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando Jesus diz que está indo preparar-vos lugar, o que ele está dizendo é: esta é a minha missão. É por meio da minha partida, é por meio da minha morte e ressurreição que eu irei inaugurar este novo e vivo caminho. Conseguem ver mais esta consolação? Para os perdidos, para os peregrinos, há um caminho. E graças a Deus por isso. Hoje eu e você podemos trilhar, sabendo que é um caminho seguro, infalível, que certamente nos conduzirá até a casa do nosso Pai que está nos céus. Amém? Para finalizar, algumas breves perguntas. Em que base está fundamentada o seu coração? Qual é a base em que você fundamenta a tranquilidade, se é que podemos chamar de tranquilidade, a forma como vivemos nesse mundo? Em todo momento estamos sujeitos a adversidades. Não sabemos o que virá no dia de amanhã. Guerras, rumores de guerras, doenças, epidemias, pestes, crise econômica, doenças, a morte, não sabemos. Vejam como é a nossa vida, um sopro, como é inconstante a nossa vida, como nos escapa toda tentativa de controle e poder sobre as circunstâncias. Não temos nenhum poder sobre as coisas. Como é tolo quem acha que pode administrar a sua vida e planejá-la de forma perfeita. Em todo momento as circunstâncias mudam. Em todo momento uma nova variável que você não tinha planejado. Em todo momento uma incerteza. Como será o dia de amanhã? Mas vejam só. Jesus apresenta maravilhosas consolações. E ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Há um cântico que a gente canta, obviamente, mas ele diz justamente isso. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, é muito para ti. Se a gente for pensar em todas as coisas que podem nos acontecer, a gente não levanta, a gente não sai da cama, a gente não sai de casa, a gente se perturba. Mas vejam só, se a gente parar de olhar para as circunstâncias e olhar para o nosso Deus, e olhar para esse Cristo que tem todo o poder e autoridade e que se importa com você, então o que vai nos parar? Nosso coração ficará firme. Nosso coração ficará firme, porque a gente confia nesse Deus, nesse bom pastor. Agora, coloque a sua confiança em Cristo. Lembre-se que somos peregrinos. O meu maior desejo não é que você passe por essa vida sem aflições. Não é que os seus problemas financeiros sejam resolvidos. Não é que o problema do seu casamento seja resolvido, ou que o seu problema financeiro seja resolvido, ou que a sua doença seja curada. Sim, eu creio. Deus tem poder para operar todas essas coisas. E se Ele quiser, Ele faz.
Mas vejam que você pode ter uma vida plena nesse mundo, sem dores, sem doença, sem miséria, mas ainda assim ser o mais miserável dos homens. Se você não andar nesse novo e vivo caminho, que é Jesus. O que adianta ter todas as coisas que esse mundo pode oferecer e em pouco tempo passar a eternidade longe de Deus? Em pouco tempo não habitar para sempre com Ele na eternidade. Seremos então os mais miseráveis dos homens. Então eu queria fazer esse último apelo a você. Mais uma vez, creia em Deus. Creia em Jesus Cristo. Ele é esse novo e vivo caminho em quem podemos caminhar com segurança. Quero te convidar a orar. Por favor, curve a sua fronte. E se houver alguém aqui em nosso meio que ainda não conhece a Cristo, que ainda não reconhece ou não reconheceu esse novo e vivo caminho, mas que deseja se tornar um filho de Deus, habitar com Deus para todo sempre, toda a eternidade, temos aqui um momento para que você faça a sua confissão. Há alguém em nosso meio? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom saber que não estamos sós. Como é bom, ó Deus, saber que esse universo não caminha ao acaso, mas existe um Deus criador de todas as coisas, todo-poderoso, e que está no controle de todas as coisas, e que não apenas está no controle, mas se importa com cada um de seus filhos. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque quando eu leio as Escrituras junto com os meus irmãos, eu vejo de Gênesis a Apocalipse o seu cuidado e o seu amor para cada um de nós. Senhor, o nosso coração se regozija e se alegra, porque sabemos que não estamos sós. Ainda que peregrinos nesse mundo, podemos contar com seu auxílio, com a sua consolação. Vejam só, Jesus Cristo, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vejam só, Jesus Cristo, antes mesmo da sua crucificação, preocupado com a aflição dos seus discípulos. Que grande amor, que grande devoção, que grande cuidado, ó Deus, tem o nosso bom pastor. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque ainda que estejamos na presença dos nossos inimigos, o Senhor prepara um banquete para nós. Ainda que desçamos aos vales, ali o Senhor estará conosco. Ainda que tenhamos que subir as mais altas montanhas e atravessar os mais quentes desertos, sabemos que não estaremos sós. O Senhor vai à nossa frente, nos guiando e sendo o nosso provedor. Ó Pai, às vezes as aflições vêm e o nosso coração se perturba. Às vezes ficamos como Tomé, incrédulos. Às vezes parece que não sabemos o caminho, mas o Senhor sabe. E o Senhor diz, vocês conhecem, vocês sabem o caminho. Ó Deus, que nem eu e que nenhum dos meus irmãos venha se esquecer. Sabemos o caminho. Queremos, ó Deus, dia após dia, continuar crendo em Ti. Já cremos, ó Deus, mas queremos continuar crendo. Fortalece a nossa fé. Fortalece a fé de cada um dos meus irmãos, ó Deus, e que eles possam passar pelos vales, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso e crendo também em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Aguardamos a sua vinda. Sabemos que o Senhor foi, mas em breve virá nos buscar. Aguardamos ansiosamente para esse reencontro, Deus. Louvado seja o seu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.